a sessão solene da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, proposta pelo vereador Eduardo Pelicioli, aprovada por todos os vereadores, com a finalidade de homenagear o Simpasso, Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo, pela defesa dos servidores do município de Passo Fundo. Convidamos para compor a mesa o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, vereador Marcos da Silva. O secretário de gabinete, senhor Gilberto Gosch, representando o prefeito Luciano Azevedo. Convidamos os vereadores líderes de bancadas para que conduzam o presidente do Simpasso, Marcelo Eblin, até a mesa principal. Convidamos a mesa a tomar assento. Registramos a presença da vereadora Cláudia Furlaneto e dos seguintes vereadores: Cláudio Luiz Rufa Soldá, Eduardo Pelicioli, Gleison Consalter, Isamar Oliveira, João Pedro Nunes, Marcos da Silva, Patrick Cavalcante, Pedro Danelli, Renato Tchecker, Rui Lorenzato, Sidney Ávila, e as ausências justificadas dos vereadores Alberi Grando, Aristeu Lalana, Márcio Tassi, Paulo Necli, Alex Necker, Hernani Leimer, Márcio Patucci, Wilson Liu e Paulo Pontual. Queremos registrar também e agradecer a presença do senhor Sebastião dos Santos, representando o deputado estadual Juliano Rosso, senhor Mauro Moreira, presidente da Associação dos Médicos Veterinários de Passo Fundo, a toda a diretoria do Simpasso, os colegas funcionários municipais, professores, imprensa, senhoras e senhores. Passamos a palavra ao vice-presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, vereador Marcos da Silva. Declaro aberta a presente sessão solene. Cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial e demais que nos visitam neste ato, a imprensa, senhoras e senhores. Inicialmente, convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro.
deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol de um novo mundo, do que a terra, mas na realidade teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, e digo verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte, terra adorada, entre outras minas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gente, pátria amada, Brasil. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou por unanimidade a proposição de autoria do vereador Eduardo Pelicioli, que tem como objetivo homenagear o Simpasso, Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo. Com a palavra, o vereador Eduardo Pelicioli, proponente da homenagem. Inicialmente, quero dar uma boa noite a todos, cumprimentar o Gilberto, representando o prefeito Luciano Azevedo, mais conhecido como o Giba, Marcelo Eblin, que aqui representa a Simpasso e toda a sua diretoria e associados, o Marcos Silva, nosso presidente, Sebastião dos Santos, que é o representante aqui do deputado estadual Juliano Rosso, os vereadores e vereadoras que estão aqui presentes, prestigiando a sessão solene, importante em homenagem a Simpasso. Eu sempre gosto de textos longos, mas entendo que, por muitas sessões solenes que acompanhamos, em algum momento os vereadores estendem um pouquinho o texto e nós acabamos fugindo do principal. Por isso vou fazer uma leitura breve, mas que tem o aprofundamento necessário para que se possa realizar essa homenagem, sem cansá-los e que nós possamos entender a grandeza desse momento. Hoje é uma noite muito especial para todos nós, uma noite de homenagem, mas acima de tudo uma noite de reconhecimento ao trabalho dos servidores municipais, valorizar e reconhecer ao trabalho dos servidores municipais que trabalham com tanta dedicação para o serviço público. Comemoramos o dia 28 de outubro, o Dia do Funcionário Público. A data foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas e, através da homenagem realizada ao Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo, Simpasso, pelo seu trabalho que vem realizando, nessa data nós iremos estender nossa homenagem e felicitações a cerca dos 3.000 servidores municipais. O Simpasso tem como seu principal, o Simpasso tem como seus princípios estatutários a proteção, coordenação e representação legal da categoria profissional dos servidores públicos municipais, dos poderes executivos e legislativos, da administração direta, das autarquias, fundações e empresas públicas, e todas as suas divisões e subdivisões administrativas. Gostaria de agradecer
ao apoio que recebi frente ao projeto do ticket de alimentação. Agradecer diversas manifestações que recebemos aqui na Câmara de Vereadores, quando se teve êxito na defesa do direito já adquirido dos servidores. Dos muitos que nos procuraram e agradeceram nossas posições e a defesa que houve do engajamento com a causa do funcionalismo, nós, vereadores, não fizemos mais do que nossa obrigação. Quando fomos eleitos, nos comprometemos em defender aquilo que acreditávamos, aquilo que é ético, aquilo que julgamos certo, que julgamos justo e buscamos sempre fazer o melhor para a cidade. Não podia fazer diferente. E me permita, Marcelo, eu sou filho de uma servidora pública estadual e tive o gosto pela política dentro do movimento sindical. Antes mesmo do movimento estudantil, antes mesmo dos primeiros passos no Grêmio Estudantil, nós éramos 3 irmãos e minha mãe bancária da extinta Caixa Econômica Estadual. E quem se recorda dessa época sabe quantas vezes os bancários tiveram que ir a Porto Alegre para defender seus direitos. E muitos levavam seus filhos, pois não tinham onde deixar. E eu fui uma dessas crianças que acompanhou diversas vezes todas as atividades sindicais em Porto Alegre, e por isso acabei, de certa forma, sendo forjado no pleito da defesa e do direito dessa categoria, que hoje estende por todas as categorias a qual nós defendemos aqui na Câmara de Vereadores, ligada aos municipários, aos funcionários públicos estaduais e federais. Sempre que eu não falo que a luta e a defesa do pleito deve buscar não uma briga, nós devemos lutar por direitos adquiridos, nós devemos buscar mais direitos. E se confunde muito em muitos momentos, ou é pessoalizado por algumas pessoas, o trabalho que o Simpasso vem fazendo, representando os servidores. Não é uma pessoa que luta, é um grupo, é um coletivo. E essa luta, ela tem que ser entendida diferente do que está sendo hoje entendida aqui no município de Passo Fundo. E aí me reporta ao poeta de periferia Sérgio Vaz: não confundam briga com luta. Briga tem hora para acabar, e luta é para a vida inteira. A luta que diariamente os servidores prestam em exercer sua atividade e vai continuar para a vida inteira, gestão após gestão, sempre lutando por busca de mais direitos, de reconhecimento, buscando sempre ficar mais técnicos, estudar, desenvolver pós-graduações, mestrados, doutorados, buscando um reconhecimento que em outras instituições, talvez privadas, às vezes se tenha. Mas no público é mais difícil. No público tem que se trabalhar dobrado para ser reconhecido. O público tem que ouvir, às vezes, pessoas que não conhecem o que é o dia a dia de um servidor público, falando nos meios de comunicação dessas importantes categorias. E é por isso que o sindicato tem um papel fundamental e vem exercendo o seu papel aqui na cidade de Passo Fundo. Nós acompanhamos a luta pelo dissídio e reajuste dos servidores. Nós acompanhamos momentos em qual categorias específicas tinham diversas perdas. Nós acompanhamos a grande luta em relação ao ticket de remuneração, que mudaria de caráter indenizatório ou remuneratório. E aí sim, nós tivemos, junto com um companheiro que hoje se encontra aí, servidor também, uma viagem no Tribunal de Contas, e percebemos que aquilo que o sindicato, aquilo que os servidores estavam pedindo aos vereadores era legítimo, legal, e que aquilo que o gestor nos pedia, de certa forma, não era o legal, não era a melhor solução para aquele momento. Por que eu reporto isso? É que essa homenagem, Marcelo, e muitas pessoas me falaram: vai fazer essa homenagem numa data onde tem um pleito eleitoral. Essa homenagem foi pensada há quase um ano atrás.
e nós buscávamos que ficasse próximo do dia do servidor. O mais próximo possível foi dia 26, porque dia 28 está se discutindo de ter aqui um feriado facultativo. E nós buscávamos mostrar todo o carinho que muitos vereadores têm, que o sindicato vem trabalhando com o servidor municipal. A preocupação não só na perda de direitos, não só na questão do trabalho do dia a dia, mas a questão da saúde, do lazer, tudo aquilo que nós temos na nossa Constituição Federal garantido a todos os cidadãos, mas que, por certa forma, não é prestado. Mas o sindicato e seus associados buscam sempre atender isso. E nós acompanhando aqui, como vereadores, acompanhando essa luta, que não é fácil, acredito que foi uma justa homenagem. E como eu disse que eu não gostaria de me estender, e que, de certa forma, não tenho um texto pronto, eu me recordo, muitas vezes, essa casa lotada, defendendo aquilo que não poderia ser perdido, porque já tinha sido conquistado com muito suor. E eu agradeço a todos que estão presentes aqui, porque vocês são extremamente importantes. Para os políticos, de uma forma geral, e eu me considero um político por opção, por gostar da vida política, gostar do polis, gostar do parlamento, querer ajudar a cidade, querer defender aquilo que acredito. É muito difícil quando se tem plateia com consciência, plateia que luta pelos seus direitos e plateia que sabe o que quer. Com certeza, todos os projetos que envolveram os servidores municipais só tiveram êxito pelo papel que se teve o sindicato, os servidores e a pressão que foi feita nessa casa. Vereadores saíram da bancada do governo, assumiram o risco, assumiram as penalidades que sofreram e foram para a bancada da oposição para manifestar aquilo que acreditavam. Outros preferiram continuar naquela posição a qual já tinham a sua opinião mantida. Mas nós conseguimos, enfim, que todos os servidores da ativa e da inativa, Marcelo, conquistassem um direito que faz com que todos possam dormir novamente bem, sem perder o sono. Principalmente os inativos que nós acompanhamos aqui. Isso nos emociona muito e faz com que a Câmara de Vereadores, Marcelo, ela sempre seja um parceiro do sindicato. Sempre que for necessário, nós estamos à disposição, os 21 vereadores, independente da sua posição, do seu partido, da sua religião, mas nós estamos aqui abertos a sempre dialogar e buscar o melhor para os servidores municipais. E através dessa homenagem nós mostramos o quanto o Simpasso e os servidores municipais são importantes para nós. Obrigado. Para concretizar e perpetuar esta homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega a placa de honra ao mérito. Solicito ao mestre do cerimonial que proceda à leitura do teor da placa. Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo, Câmara Municipal de Vereadores, honra ao mérito. A Câmara Municipal de Vereadores confere a presente placa Diploma de Honra ao Mérito ao Simpasso, Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo, pelos relevantes serviços prestados na defesa dos interesses do funcionalismo público municipal de Passo Fundo, conforme requerimento 148/2015, de autoria do excelentíssimo vereador Eduardo Pelicioli, aprovado em sessão plenária por unanimidade. Passo Fundo, 26 de outubro de 2015. Assina o vereador Márcio Patucci, presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Convido a todos os vereadores para que façam a entrega da placa de honra ao mérito em homenagem ao Simpasso, Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo. Desculpe, vereadora.
Convido agora para fazer o uso da palavra o presidente do Simpasso, Marcelo Eblink. Bem, pessoal, minha saudação inicial a todas as autoridades mencionadas. Giba, como carinhosamente é conhecido entre nós, aqui representando o Executivo Municipal, Marcos, representando a presidência do Legislativo, todos os vereadores já nominados, autoridades aqui presentes. Essa placa, obviamente, ela não pertence ao Marcelo, ela pertence a todo o funcionalismo público municipal. De antemão, acho que já é necessário frisar e fazer esse destaque. Outra situação que eu quero deixar muito clara a todas as pessoas, todos aqui presentes, essa placa, ela tem um significado muito forte, para mim pessoalmente, mas é uma placa que eu divido com toda a minha diretoria. Eu, com certeza, esse trabalho, e foste bastante verdadeiro no que tu disseste, Pelicioli, eu não conseguiria receber essa placa sem fazer menção a todos os meus colegas que dividem a diretoria do sindicato. E aqui, por mais que nós estejamos passando por um processo eleitoral, como bem mencionado por você, Pelicioli, eu vou quebrar um pouco o protocolo, eu quero homenagear também a você, da Luz, homenagear a você também, Sofia, Fátima, ao Luiz, porque essa placa, ela tem sim a chancela da nossa diretoria. Nós, obviamente, respeitamos todas as diretorias e presidências que nos antecederam. Agora, aqui a Câmara de Vereadores, Giba, infelizmente eu não consegui cruzar ainda com o prefeito Luciano Azevedo. Toda vez que aparece alguma situação referente a Simpasso, infelizmente, seja por força da agenda ou compromissos marcados, nós não conseguimos contar com a presença do prefeito Azevedo. Um outro detalhe interessante, esta honra ao mérito ao sindicato, ela foi, como foi mencionado, aprovado por unanimidade dos vereadores. Este mesmo cenário, que há poucos meses atrás, Câmara lotada, capacidade em torno de 200 e poucas pessoas, nós tínhamos mais de 500 pessoas aqui. Agora, a grande mensagem da data referente ao ticket de alimentação é que esse projeto, ele foi sim derrubado pela maioria dos vereadores, mas num processo democrático. Não foi decidido no canetaço. O nosso trabalho à frente do sindicato é um trabalho que culmina, sim, com um processo democrático, convencimento de ideias, convencimento de pessoas. São essas ferramentas que são utilizadas pelo sindicato, porque, afinal de contas, seria até contraditório ou ultrajante da nossa parte falar em sindicato e não respeitar a liberdade de expressão das pessoas, muitas vezes com opiniões contrárias, opiniões divergentes. Esse é o processo de construção de um sindicato. Esse é o processo de construção de uma sociedade. Uma sociedade que violar qualquer um desses princípios está colocando em xeque a principal liberdade, que é a liberdade de expressão. E nesse ponto o sindicato está lá, vereador Eduardo Pelicioli, na primeira fila defendendo o direito de uma categoria. De todas as categorias, diga-se de passagem. Porque o princípio da unicidade não é meramente um princípio escrito lá numa palavra bonita que soa na boca. O Simpasso, por muitos anos, ele não era reconhecido como uma entidade sindical, nem perante o Ministério do Trabalho e Emprego. Foi a nossa iniciativa, a partir de 2010,
com que fez que todos tivessem orgulho de dizer: somos associados ao Simpasso. E os números são comprováveis. Quando nós iniciamos a nossa gestão, no longínquo 2010, éramos um pouco mais de 1.000 pessoas associadas. Hoje, num universo de 3.000 servidores, nós somos mais de 2.500 servidores associados a essa entidade, Giba. Como tu bem disseste, antes de iniciar a solenidade, foste servidor público, hoje na condição de aposentado, pertencente ao Simpasso, consegue contar boa parte dessa história. Hoje sim nós temos orgulho de pertencer a essa entidade sindical que tem representatividade não somente em Passo Fundo, tem representatividade a nível do Estado e a nível nacional. Esta casa também, prezados vereadores, que foi palco de discussões bastante acirradas, discussões severas, opiniões, como disse, divergentes. Tanto que a relação que nós temos com todos os vereadores é uma relação urbana e uma relação polida, uma relação respeitosa. Agora, o sindicato tem a convicção, nós estamos defendendo sim o interesse de uma categoria de municipários, mas acima de tudo, uma categoria de servidores públicos. E todas as vezes que nós falamos em servidores públicos, e aqui eu me refiro às 3 esferas governamentais, muitas vezes, servidor público ali fora é hostilizado, servidor é marginalizado. E essa entidade fez com que muitas questões nas quais não eram divulgadas, independentemente da categoria funcional desse servidor, elas passaram a ganhar voz. E a Câmara de Vereadores, em muitas vezes, foi solidária a este processo, que muitas vezes culminou, até Pedro Danelli, com algumas denúncias, algumas situações que foram divulgadas na Câmara de Vereadores e outros poderes. Mas, afinal de contas, não é este o trabalho de um sindicato? Não é este o trabalho de uma entidade representativa? Nós entendemos perfeitamente que sim. Este é o nosso trabalho. Esta é a nossa missão. E nós conseguimos, graças a Deus, fazer com que muitos dos servidores tivessem orgulho de pertencer a essa entidade sindical. Agora, eu quero deixar aqui registrado meu agradecimento à pluralidade de opiniões. Meu agradecimento especial a você, Eduardo Pelicioli, pela sensibilidade que tu tiveste e foste muito honesto e verdadeiro no que você falou, porque muitos, e já ouvi esse comentário ali fora, a data foi friamente escolhida por Marcelo para que a entidade sindical fosse homenageada agora nessa ocasião. E como você falou, esta data ela foi escolhida há quase um ano, pessoal. Há quase um ano. Agora, se interessa alguém se esconder atrás de factoides, se esconder atrás de criações, elucubrações, faça um bom uso. A data, como mencionou verdadeiramente o vereador Eduardo Pelicioli, foi escolhida há quase um ano, privilegiando uma data que ficasse mais próxima da data, homenageando a data de homenagem ao servidor público. Portanto, esta homenagem, na mesma semana em que, sim, é comemorado o Dia do Servidor, nós comemoramos, sim, Eduardo Pelicioli e demais vereadores com muito orgulho. Afinal de contas, é um trabalho de reconhecimento de uma entidade por todos os presidentes que nos antecederam, todas as diretorias, mas, acima de tudo, por todos os servidores que representam e acreditam nesta entidade sindical. Muito obrigado pela homenagem, uma boa noite a todos vocês.
Mais uma vez, ressaltamos a satisfação da Câmara Municipal de Passo Fundo em prestar esta justa homenagem ao Simpasso por sua atuação no município de Passo Fundo. Agradeço a presença de todos e, após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município gaúcho de Passo Fundo, fica encerrada a presente sessão solene.